E aí, pessoal, bem-vindo de volta. Cara, semana passada, ou no vídeo passado, que foi 10 minutos atrás, a gente tava fazendo o nosso repositório. Só que, como é que a gente vai fazer para testar e garantir que aquele repositório não vai mudar? A gente não pode depender de uma API, certo? E hoje a gente vai mexer um pouco com a parte de injeção e vamos ver por que a gente deve injetar e não apenas usar o nosso DIO lá dentro do nosso repository. Bora lá. E aí, pessoal, bem-vindo de volta. Na aula passada, no vídeo passado, que aula, mano. Caraca, mano, aula. Nem estudo mais, mano. Não dou aula, não ensino ninguém, velho. Pô, beleza, tá. No vídeo passado, a gente abordou sobre como fazer um repository, certo? O problema é que daquele jeito a gente fez o repository, ele funciona, ele tá retornando os filmes que a gente precisaria para estar na tela, porém, não é a melhor forma e nem a forma mais certa de se fazer ainda, sabe? Por quê? Porque se a gente vir aqui no nosso repository e analisar ele, a gente está instanciando o DIO aqui dentro. E o que isso pode ocorrer, cara? Cara, muito B.O.s, velho. Por quê? Porque a gente não vai conseguir testar esse cara aqui, mano. Primeiramente, a gente não consegue testar ele. Então, o que a gente faz para testar? Aí entra a parte de injeção de dependência. Então, esse cara aqui, ele não vai criar um DIO aqui dentro, ele vai receber um DIO por parâmetro, certo? A gente já vai ver por que ele vai receber esse DIO por parâmetro. Ponto DIO. A gente vai tirar este cara aqui. Beleza. E ele vai estar funcionando, só que agora a gente tira ele pra cá. Vai jogar ele daqui pra cá. Por que a gente chama de injeção de dependência? É porque ele não tem uma dependência interna mais desse cara. A dependência dele tá vindo de fora. Por isso que a gente passa ele por parâmetro, certo? E o que acontece nesse caso? Quando a gente está fazendo um teste, quando a gente trabalha com testes, a gente não pode depender de uma API externa. Por que a gente não pode depender de uma coisa externa? Por quê? Porque eu posso estar fazendo isso aqui e eu fui lá e pedi e o Coringa vai lá fazer uma manutenção no meu código. E daí o Coringa vem assim, ah, beleza, vou trocar esse aqui para a página 2. Cara, se eu vim aqui rodar agora, ele vai continuar funcionando. Por quê? Porque isso aqui não está testando nada, só está testando se a minha lista tá vindo a minha lista mesmo, entendeu? Isso aqui não me agrega em nada no meu teste. Mas eu posso dizer assim, cara, beleza. Então, como eu sei que esse cara aqui me retornou uma lista de filmes, certo? Então eu posso dizer que eu quero que esse cara aqui sempre seja uma lista de filmes de 20. Por quê? Porque eu sei que cada busca que eu fizer lá vai ter 20 em minha tela, então eu já posso estar esperando que seja 20. E beleza, então aqui eu posso estar dizendo assim, ó, beleza, quando eu chamar essa API, eu quero que me retorne 20 itens. E eu posso vir aqui agora e dizer que eu quero que o primeiro item seja o ID dele. .id. O ID do meu primeiro item seja esse 565. Eu vou rodar aqui. Ele provavelmente vai crashar, né? Ó, vamos lá. A gente rodou aqui, pá, beleza, qual que é o meu ID? Vamos ver, rodamos aqui, pá, crashou. Por quê? Porque o meu ID, na verdade, é esse cara aqui, ó. Eu nem tinha olhado qual que era o ID, então vamos botar um ID certo. Bom, colocamos o ID que vai vir. Beleza, cara, agora então tá certo, ó, o ID tá vindo esse cara aqui. Beleza, isso aqui, cara, tu não vai... Um teste, normalmente tu vai rodar na tua máquina só quando tu estiver desenvolvendo, mas esse teste aqui, ele vai ser rodado sempre no servidor quando tu fizer um push da tua aplicação, ou quando alguém fizer uma alteração, o servidor já vai estar rodando esse teste pra ti, entendeu? Ele vai automaticamente pegar quando fizer um PR lá, e vai pegar e rodar todos os testes para ver se não quebrou nenhum teste na tua última alteração, né? E o que acontece? Como eu falei, eu pedi pro Coringa ir lá e o Coringa veio aqui e botou um 2. Beleza, só que daí eu vou lá e diz assim, não, cara, tem que começar na página 1. E daí agora eu venho aqui, rodo meu teste e o que vai acontecer? Ele vai crashar. Por quê? Porque o ID agora não é mais aquele 542. Ah, beleza, mas tu pode vir aqui, pegar o ID outro e botar ali que a gente fez antes. Sim, beleza, mas para cada alteração, esse cara sempre vai estar quebrando, entendeu? O meu teste ele não pode ser tão, como é que se diz, tão frágil, entendeu? Ele não pode quebrar por qualquer coisinha. Por isso que a gente começa a pensar num carinha chamado mock. Então, o que é um mock? Na verdade, a gente não vai chamar a nossa API, a gente não vai estar consumindo nossa API de verdade, a gente vai estar criando um cara simulado para o nosso teste. Então, quando a gente publicar no servidor, ou quando a gente rodar o nosso teste, que ele rodar o CDCI e tal,
ele não vai bater na nossa API, então ele nem precisa estar no ar na nossa API. Por quê? Porque a gente vai criar um cara e dizer assim, ó, quando tu chamar esse cara, tu retorna essa lista de carinhas para ele. E é o que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai precisar de um cara chamado Mocktail, que ele já tá aqui, porque, como eu falei no vídeo passado, eu gravei 1 hora de vídeo e eu esqueci de tirar uma tela que ficou uma tela branca na frente, tá? Beleza? Então, a gente vai vir aqui adicionar, vamos ver qual que é a versão certa que eu adicionei aquele dia lá, fiquei com preguiça de procurar. Vamos lá no PubDev. A última versão do Mocktail é a 030. Vou pegar, copiar aqui. Beleza, agora a gente vai importar o nosso Mocktail aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe que vai ser um mock, que a gente diz. Então, eu já vi algumas pessoas chamando de fake, eu já vi outras pessoas dizendo que fake é diferente de mock, cara. Pra mim, mock é mock. Sei lá, vamos usar só como mock aqui. Class, o que esse cara aqui vai ser? Ele vai ser um mock do Dio, então ele vai ser um Dio mock. Beleza? E aqui a gente vai ter, como é que esse cara aqui vai virar um Dio? Então, quando a gente trabalha com conexão objetos, se a gente estender de um cara, quer dizer que ele vai virar aquele cara. Beleza, mas como a gente está trabalhando com mock, primeiro a gente vai ter que estender de mock. E agora, como a gente faz para dizer que ele é um Dio, a gente vai implementar um Dio aqui. E agora, nesse caso aqui, eu consigo usar esse Dio mock para no lugar de um Dio normal. Então eu posso vir aqui, ó, e chamar e passar por parâmetro. Só que agora eu não preciso mais desse cara aqui, ó. Por quê? Porque eu não tenho nenhum parâmetro aqui em cima. Esse cara ali é só um Dio. Então eu criei esse Dio aqui, beleza? E agora eu posso pegar e rodar a minha aplicação e ela vai funcionar. Na verdade, o negócio ele vai te ajudar bastante, sabe? Ele vai te facilitar pra caramba, mas ele não é mágico, né, mano? Tu tem que dizer o que tá acontecendo. O que ele tá dizendo aqui? Que tu tá chamando o mock ali, o Dio, e o Dio não tem implementação de get. Ele só meio que, como é que se diz? Meio que enganou o sistema dizendo que ele tinha, sabe? Mas na hora de buscar ele não tem, na verdade. Então como é que a gente faz para dizer o que ele vai retornar? Primeiramente a gente vai criar uma lista de como a gente vai querer esses dados, né? Então vamos pegar aqui assim, vamos criar um var aqui assim, mock data, e esse cara aqui ele vai ser uma lista. E o Flutter diz que a gente não pode ficar escrevendo mais list, a gente só abre e fecha com chutes. E esse cara aqui, ele vai ter vários carinhas aqui dentro dele. Beleza, mas qual com os seus carinhas que vão ficar aqui dentro? Cara, a gente tem que usar a imaginação agora e retornar um valor, né? A gente poderia pegar, de uma forma fácil, vir aqui... Opa, cadê? Não tem mais aqui, mano. Peraí. Tá bem que eu copiei esse cara aqui. Cadê? Aqui, Dio mock, eu vou passar o meu Dio aqui. Opa. Tiro o Dio. E a gente vai vir aqui, vai rodar. Peraí. Vou vir aqui, pá. Vou só botar um breakpoint ali, porque eu vou precisar daquele cara. Vou rodar um debug. Ele vai lá, vai parar no nosso debug. O que a gente vai fazer? A gente vai ver o que vem no nosso data. Aqui. Ó, nosso data vai vir um map desse cara aqui. Então a gente vai ter que pegar e retornar exatamente esse cara aqui para nós, entendeu? Então, vamos ver que assim, beleza, a gente vai ter que ter um data, blá. Então a gente vai vir aqui. Como que a gente vai fazer aquele cara? Colamos aqui, certo? Vamos tirar esses caras aqui do início. Tá, vamos transformar esses caras aqui em 2 pontos. E agora a gente vai pegar e botar umas chaves em volta desses caras aqui. E a gente vai jogar isso. O que ele está dizendo? Items to dates. O dates a gente falou que a gente vai ignorar. Nem precisa saber o que é. Beleza. Então a gente bota essas chaves aqui. Que, como a gente olhou, esse cara é um map. Como a gente faz um mapa vazio,
abre e fecha conchetes. Ah, ele está dizendo que a gente faltou as vírgulas, né? Vamos botar as vírgulas aqui. E agora a gente precisa criar uma lista de results que seria o resultado para nós. Vamos ver o que tem nesse results. Aqui. Ele vai ter uma lista de maps com 14 itens, cara. Vamos lá, né, mano? Vamos fazer clicar ali. Então, vamos criar um carinha. Como é que a gente faz para vir exatamente de 20 itens? A gente vai ter um carinha chamado list.generate, que a gente vai gerar 20 itens para nós. Então, quantidade 20. Aqui ele vai gerar de 0 a 20, 0 a 19, né? E aqui a gente vai ter que botar um map, beleza? Aqui a gente bota ponto vírgula para de reclamar. Isso aqui já estaria, entre aspas, funcionando, só que ele retornaria uma lista com 20 itens vazios. A gente precisa dos itens exatamente igual o servidor retornou para nós, né? Então a gente vai vir aqui e vai copiar tudo isso aqui. Vocês. Nossa, peraí que faltou linhas aqui, faltou overview aqui. Então faltou esses caras aqui. Então, da mesma forma que a gente fez antes aqui, vamos remover esses caras aqui do início. Vamos colocar uma chave aqui em cima primeiro. Outra chave aqui embaixo. Essa setinha aqui a gente vai trocar ele por 2 pontos. Outras setinhas aqui. Beleza, e agora a gente tem que adicionar as vírgulas no final, né? Vamos ver por que ele tá quebrando, porque tá, beleza, a gente apagou algumas aspas que não deveria ali no início. Beleza, tá quase bom. Ele tá dizendo que a gente deveria jogar isso aqui numa variável. Beleza, vou jogar ele aqui já, né, então. E agora a gente tem nosso list aqui com 4 itens. Nesse momento a gente não vai precisar, cara. Ah, mas já que a gente tá fazendo, né? Vamos ignorar a princípio esse cara aqui. Vamos botar que ele não retornou nenhum ID aqui, porque a gente não precisa desse dado. Então, nesse caso aqui, a gente nem precisava fazer tudo isso aqui. Por quê? Porque o nosso teste, ele nem vai precisar desses caras aqui. A gente precisaria adicionar todos esses campos aqui se a gente realmente fosse fazer o parse de todos esses campos. Como a gente viu lá no início, a gente só vai precisar do title, então a gente não vai precisar dos votos. A gente vai precisar do poster path. A gente vai precisar do ID e só, cara. Então, por que a gente vai ficar botando um monte de carinhas ali se a gente não vai precisar deles? Certo? Então aqui a gente pode dizer que esse cara vai ser esse ID, mas a gente pode pegar esse index aqui. Beleza. E agora a gente vai ter esse cara aqui assim de 0 a 19, certo? Então aqui a gente pode só botar essa frescurinha aqui só para poder validar alguma coisa. E beleza. A gente vai precisar desse dates? Não, a gente não vai precisar desse dates, então mata o dates. Page, também não temos usando. Total page, esses caras aqui também não temos usando. Então a gente não precisa de todos aqueles campos, cara. É legal assim quando tu estiver usando todos eles, entendeu? Na verdade, você vai fazer dos que tu precisa, certo? Porque senão tu vai ficar enchendo de lixo aqui e quando tiver fazendo manutenção, tu vai alterar todos os caras e ninguém nem tá usando aqueles caras. Então, beleza? Aqui agora a gente tem o nosso mock e a gente está listando uma lista. Então a gente não vai precisar de mock data, a gente está usando o mock result. Result mock. Beleza, a gente já fez o nosso mock, a gente já está simulando o que está retornando no nosso servidor. Por que a gente fez isso? Porque agora a gente vai ter que vir aqui e usar o nosso geomock, certo? Opa, não é dio aqui, né, cara? Beleza, só que a gente não pode pegar e passar direto, a gente tem que criar uma variável porque a gente já vai usar ela ali embaixo. Final, geomock. Geomock. A gente pode tirar esse cara daqui. E a gente vai ter que dizer que a gente vai usar esse cara aqui, ó.
Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dizer o que vai acontecer quando o cara chamar esse get aqui dentro. Então a gente vai vir aqui, ó, a gente vai criar um cara chamado when, que em inglês é quando, abre parênteses, bota setinha, e tu vai dizer when o quê? When geomock.get, que é a função que a gente vai chamar lá. Quando a gente chamar essa função get, a gente vai botar um carinha chamado n aqui. Quando a gente chamar esse get com qualquer coisa no primeiro parâmetro, que seria o path, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai retornar alguma coisa, then return. Não é then return, é then answer. Não é retornar, então a gente vai responder. Esse cara aqui é quando ele responder alguma coisa. E o que ele vai responder, cara? O que esse get retorna? Ele quer que a gente retorne para nós, olha, ele quer que retorne um response. Então a gente vai ter que vir aqui e colocar o response que a gente quer. O que o response obriga a gente a passar? Ó. Ah, ele tá dizendo ali... Pera aí, vamos reduzir aqui de novo, pra você conseguir ver o erro completo. Ó, ele tá dizendo aqui que o retorno daquele cara ali tá retornando um response, que é o que a gente colocou, mas ele quer que seja um future response. Como a gente faz para virar um future response? A gente coloca um async antes desse cara aqui. E bota ponto e vírgula aqui, né? Beleza, agora ele está dizendo que esse nosso response aqui, ele precisa de um query parameter. Ó, se a gente vir olhar aqui, ele está required. Então, beleza, vamos passar, né? Query parameters. O que é um query parameters? Cara, a gente vai passar somente o que a gente precisa. Vamos botar query parameters. Espera aí que o Shabook não autocompletou para mim. Ah, não é um query parameters. Query parameters é o que a gente usa lá atrás, a gente quer um request option. Tô botando o boi na frente da carroça. Request options. E o que o request options quer? Ele quer que tu passe um path para ele. Então a gente pode passar qualquer coisa, porque a gente não vai usar esse path, a gente não vai usar esse query parameters nesse momento. Só que beleza, e aonde que entra esse mock aqui? O response, ele vai ter um cara chamado data, que é o dado que vai retornar para nós. O que é esse data aqui? Esse data, se a gente entrar aqui no nosso repository, é esse cara aqui, ó. Então, como a gente vai usar ele, então a gente é obrigado a informar ele lá. E esse cara aqui, ó, esse data, ele vai ter que ter um results. Vamos ver se o nosso tem. A gente tem um results, beleza? E a gente vai pegar o ID, title e poster path. E a gente vai vir aqui, ó, beleza? A gente tem o ID, poster path e o title. A ordem indifere nesse caso. Então, beleza. Então a gente tem um teste que não precisa chamar API. Então, quando ele for lá rodar, ao invés, vamos botar um breakpoint aqui para mostrar. Aqui, vamos botar um breakpoint. Ao invés dele vir aqui e rodar e chamar nossa API, ele vai pegar e vai chamar esse cara aqui embaixo. Opa, o que deu de errado? Cara, isso aqui é um erro bem comum que acontece, é que a gente esquece de passar um cara aqui. Por quê? O que acontece? Quando a gente chama esse then aqui, ó, ponto .then, cadê? Aqui. Ponto .get, então a gente tem um when, then answer. A gente tem um when get, beleza? E a gente está dizendo que pode passar qualquer path, que é o primeiro parâmetro ali. Só que se a gente for lá no nosso repository, quando a gente está chamando esse get aqui, a gente não está passando somente a string, a gente está passando o query parameters também. Então a gente vai ter que mocar esse query parameters. Por quê? O when ali, ele vai comparar exatamente quando tu chamar um cara que tiver um get passando qualquer path. Mas aquele cara está passando um path e também está passando um query parameter. Então a gente tem que dizer qualquer path e também tem que dizer query parameters também. Então a gente vai ter que dizer qualquer query parameters, beleza? A gente pode botar o n aqui. Só que como é um parâmetro nomeado, que a gente viu, olha assim, vou deixar os vídeos sobre forma de construtores que a gente tem ali. Quando é um parâmetro nomeado, a gente tem que vir aqui dentro dele, vai ter um parâmetro chamado named. E a gente vai ter que dizer qual que é o nome desse parâmetro que está sendo passado. Beleza, então agora ele vai funcionar. Ó. Quando a gente rodar aqui, ao invés dele chamar a API lá fora, ele vai vir aqui e vai chamar o nosso response. E o que esse response vai retornar? Vai retornar exatamente o que a gente disse para ele retornar. Vamos botar aqui assim.
ele vai vir aqui, ó, olha o nosso data agora. O nosso data, ele continua tendo 20 itens, porque foi o que a gente criou, só que agora, em vez de trazer os dados da API, ele só vai ter um map com 3 carinhas, que foi os dados que a gente criou. A gente vai ter o 0, a gente vai ter o 1, 2, 3, consecutivamente. Então ele não bateu na API, ele foi lá no nosso mock e retornou a lista completinha para nós. Então aqui a gente consegue vir aqui testar, beleza, tem 20 itens, beleza, só que aqui não vai ser esses 62 mil, né, porque a gente sabe que o nosso primeiro item ali vai ser sempre o 0. Então a gente vai rodar e ele vai dar erro, né, porque a gente não tinha mudado ainda. Pá, vamos parar aqui. E agora a gente pode rodar, que assim a gente garante que isso aqui vai funcionar. Beleza? Então agora a gente pode pedir para o Coringa lá fazer a manutenção lá. O Coringa pode vir trocar o parâmetro aqui. Beleza? E vir aqui rodar e ele vai continuar funcionando. Certo? Opa, mas não deveria estar quebrando porque o Coringa mudou? Cara, aí depende bastante da tua regra de negócio, entendeu? Porque tu pode pegar e vir aqui e dizer assim, cara, ó, aquele jeito que estava quebrando antes era errado, entendeu? O jeito certo de tu garantir que ele está quebrando quando ele precisa quebrar é, eu mando retornar lá e eu agora tenho que validar que assim, cara, que... Como é que é o nome do carinha lá, velho? Putz, esqueci o nome do cara, mano. Como é que se diz? Tá, peraí que eu vou ter que dar uma colada agora. Tem que ver o que os caras estão falando aqui. Pá. Esse livro de 10 mil antes de Cristo. A few moments later. Ah, voltei aqui, time, voltei. Depois de 1000 anos eu fui lá descobrir qual que era o carinha que tinha que passar. É um carinha chamado Verify. É uma função do próprio... nossos testes ali, ó, Mocktail. Ah, é do Mocktail, né? E o que esse cara faz? Cara, a gente consegue verificar se o cara chamou realmente o que a gente precisava, entendeu? Então a gente pode ir ali e verificar. A gente vai passar uma função aqui dentro. E a gente vai verificar se quando ele rodou esse cara aqui... ele executou exatamente esse path aqui. Certo? A gente verificou que ele... E aí a gente vai verificar aqui que ele passou exatamente os query parameters que a gente quer. Entendeu? Os query parameters que a gente pode ir lá e copiar, né? E beleza, quando a gente rodar aqui ele vai estar funcionando agora nesse primeiro momento, né? Ele tá passando. E a gente vai dizer também que ele tem que rodar apenas uma vez, sabe? Porque eu quero que esse cara aqui não fique, sei lá, quando eu rodar aquela função ali, eu quero que ele só busque os filmes e beleza. Então se o cara começar a fazer, sei lá, tu mandar buscar os filmes e o cara vai lá e busca não sei o que, busca aquele outro e chama de novo... Cara, não, a gente tem que saber exatamente como o nosso código está funcionando. Por isso que quando a gente começa a fazer testes, cara, a gente tem que saber exatamente qual que é a regra de negócio, a gente tem que saber exatamente o que vai acontecer, o que vai ter que fazer e qual que vai ser, cara, behavior, mano, comportamento. Qual que vai ser o comportamento do nosso carinha. Então a gente vai dizer que esse cara aqui, ele vai ter que executar exatamente uma vez. Então com isso a gente vai rodar aqui assim, pá. E a gente vai rodar, ele vai dizer... Beleza, ele rodou uma vez. Se eu disser aqui 2 vezes... Ó, ele vai crashar. Por quê? Porque exatamente ele tá rodando só uma vez, né? Então ele tem que crashar. Ó, foi esperado que ele rodasse 2 vezes, ele rodou só uma. Beleza? Então, a gente pode vir aqui, vamos tentar executar esse cara aqui 2 vezes. Vamos ver se dá certo, se eu não tô mentindo. Vai, 2. Então, ele executou exatamente 2 vezes. Por quê? Eu chamei aqui e depois eu chamei de novo. Então, tu tem que ter bastante controle, tem que saber exatamente o que teu código está fazendo, certo? E é nesse lugar aqui que eu vou dizer que o cara vai ter que chamar exatamente a page 1. No meu chamado vai ter que ser a page 1. Então eu vou vir aqui agora, se eu trocar aqui o page 2, ele não vai crashar o meu aplicativo, ó. Mas ele vai dizer que aquela chamada ali não foi executada da forma certa. Por quê?
Porque eu estava chamando com... Eu queria que ele chamasse o page 1 e ele chamou page 2. Então, crachei, ó. Verify. Foi chamado 0 vezes. Por quê? Porque ele não chamou nenhuma vez o cara passando esse page 1 lá para dentro. Beleza? Ah, beleza, mas e qual que é? Não faz sentido. Se tu sabe que o cara vai estar lá page 1, então não faz sentido ter um teste que valide page 1 só porque o Coringa vai lá mexer. Não, é que assim, ó, por que tu vai validar esse cara aqui? Porque agora vamos adicionar aqui um parâmetro chamado page. Int page. E ele vai começar com 1. E agora a gente vai vir aqui e vai colocar o page nesse cara aqui. Então, quando a gente rodar esse cara aqui, ele vai ter que ter a page 1, certo? Rodamos aqui. E a gente consegue garantir que, se o cara chamar sem passar nenhum parâmetro, ele vai estar passando sempre a page 1. Então a gente garante que quando o cara rodar lá, não vai estar fazendo exatamente o que eu disse. Mas agora vamos criar um outro teste aqui. With page. E a gente vai passar aqui assim a page que a gente quer. Digamos, a gente vai passar a page 10. E daí a gente quer garantir que ele vai chegar a page 10 aqui. O que isso vai garantir? Ele vai garantir que quando eu passar esse parâmetro aqui, vamos rodar aqui assim, e ele vai saber exatamente que ele está trocando aquele valor. O que acontece? Cara, quando eu comecei a fazer teste, eu vi e nossa, mano, muitas vezes eu peguei de o cara tá passando o parâmetro aqui e ele não tá usando, entendeu? E daí beleza, ele passa o parâmetro, mas ele não usa. O que acontece? Quando eu fui fazer o teste, quando eu executei meu teste aqui, eu passei o parâmetro 10 e ele deveria estar indo page 10. E ele, não tá indo page 10, porque tá indo page 1 aqui. E cara, sério, isso aqui tu vai pegar muito bugzinho, muito besta, assim, sabe, no teu código. Então, ó, beleza, vamos dizer que esse cara aqui vai ser um page 1. Vamos rodar aqui. E exatamente, agora ele tá fazendo exatamente o que a gente quer. Então, a gente consegue fazer isso aqui, a gente consegue garantir que ele não... que ele tá buscando, que ele não tá buscando na API, que ele tá buscando o nosso mock. Então aqui a gente consegue validar várias coisas, entendeu? A gente não precisa só verificar a quantidade de itens, só verificar que o response tá certo. Cara, a gente pode verificar, sei lá, que o primeiro campo, que assim ele seja igual a... o title dele seja esse cara aqui de baixo, ó. Vamos ver, seja esse title aqui. Zero ou 5 e garantir que se a gente passar o cara os números, o índice 5 aqui, ele vai trazer os 5 para nós. Então a gente consegue fazer várias verificações, por quê? Porque agora a gente tem um teste controlado, certo? A gente sabe exatamente o que ele vai retornar para nós, então a gente consegue validar isso. Cara, isso aqui é bem simples, né? É só um testezinho, mas a gente poderia ter, sei lá, um produto aqui, a gente poderia rodar uma função para calcular se o valor do produto está retornando da forma certa. Eu posso criar um carrinho, eu posso adicionar itens nesse carrinho, validar se ele recalculou o preço certo, posso remover item, ver se ele recalculou de novo. Então, cara, testes é importante pra caramba, mano. Mas vamos parar, acho que por aqui, que eu acho que já tá prolongando demais esse vídeo aqui. O que acontece? No próximo vídeo, cara, o que a gente tem de problema aqui ainda? Beleza, a gente tá injetando, a gente sabe que tá injetando aqui assim. E, cara, sério, eu acho que... Cara, dos códigos que eu já vi, cara, eu acho que uns 70%, eu chuto uns valores aqui, mas é mais ou menos isso que eu imagino que seja, 50% a 70%, eles recebem um DIO aqui, sabe? E por que isso é ruim, cara? Porque tu tá amarrando o teu repositório a um package externo, cara. Então, se esse package mudar, pode ser que seu carinha possa quebrar, tu vai ter que alterar todos os teus carinhas. E, digamos assim, aqui a gente só tem um repositório, então se o package mudar, a gente só vai mudar um repositório. Mas quando a gente pensa numa aplicação grande, pode ter 30, 100 repositórios. E se o cara vai lá e muda, e a gente precisa atualizar para a versão mais nova, cara, a gente tem que mexer em 100, 200 lugares, sabe? Então, o que acontece é, a gente tem que pegar e fazer de uma forma que o nosso repositório não dependa do DIO. Ou seja, a gente tem que criar um facade, uma interface que vai retornar coisas parecidas com o DIO. E o que acontece? Beleza, a gente está usando o DIO aqui e a gente agora resolve que quer usar o Uno. Beleza? O que acontece? A gente só vai pegar e trocar nessa interface, só a implementação desse cara.
A gente vai precisar mexer em todos os repositórios. Por quê? Porque o resultado vai ser o mesmo, ele vai retornar as mesmas coisas, talvez de uma forma diferente, mas nesse cara aí, ele vai transformar esses caras para retornar a mesma coisa que a gente vai precisar no nosso repositório, certo? Então, próximo vídeo eu acho que a gente vai tentar fazer isso aí. E até mais, pessoal.